Boa noite a todos, amigos. Essa noite vai ser uma noite de uma conversa descontraída sobre o pensamento que tem o judaísmo sobre Jesus Cristo, como nós o entendemos no cristianismo e, posteriormente, no espiritismo. Né? O Messias, para isso, é uma palavra que quer dizer ungido, consagrado. E isso vem desde os tempos antigos, porque ungidos e consagrados foram também o rei Saul, Salomão, Davi, Samuel e todos os sucessores desses reis, tanto nos reinos de Judá quanto no reino de Israel. Eles eram consagrados, né, porque eram ungidos do Deus, do Senhor Yahvé. Né? E essa tradição também se perpetuou de uma forma simbólica também no catolicismo, ainda nos imperadores do Sacro Império Romano e nos imperadores um pouco mais anteriores, com a coroação, que era como se fosse somente validada por Deus quando era coroada pelo Papa ou pelo bispo, pela maior autoridade local. Mas no judaísmo, ele considera como sendo Messias o rei ungido, que seria da descendência do rei Davi, e que teria poder para defender Israel, torná-lo grande, submetendo todos os outros povos. Ele seria o governante escolhido por Deus para os judeus de todo o mundo. A primeira referência sobre o Messias vem de Moisés, em Deuteronômio, quando ele diz que, Yahvé lhe diz que vou suscitar para eles, ou seja, para os hebreus, um profeta como tu, do meio dos teus irmãos. Colocarei as minhas palavras em sua boca e ele lhes comunicará tudo o que eu lhe ordenar. Vocês se recordam que quando Filipe diz para Natanael, né, encontramos aquele de quem escreveram Moisés e a lei, Moisés na lei e os profetas, né, que é Jesus, filho de José de Nazaré. É quando ele pergunta se Nazaré pode ver alguma coisa de boa. Né? Então, é essa palavra, a lei que se refere a essa palavra inicial de Moisés. Mas Messias também é uma tradução no hebraico, quando a Bíblia foi traduzida para o grego, né? No século 3 para 4 a.C., começou a tradução. A palavra grega foi Cristo. Então, o Cristo quer dizer o ungido em hebreu. Portanto, Jesus, o Cristo. E não Jesus Cristo, filho de José e Maria Cristo. Não é nome de família. Né? Ele também ficou depois sendo conhecido, esse Messias, como Filho de Deus. Por que Filho de Deus? Porque no Salmo 2, ele diz, publicarei o decreto de Yahvé. E ele me disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Né? Pede e eu te darei as nações como herança, os confins da terra como propriedade. Tu as quebrarás com um cetro de ferro, como um vaso de oleiro as despedaçarás. Deus cumpriria sua promessa restaurando um rei ungido para governar Israel. Seria um rei grandioso, um rei poderoso, da descendência, da linhagem de Davi, e seria o Filho de Deus, que iria derrubar os inimigos de Israel, governaria o seu povo e as outras nações da terra com uma vara de ferro. Então, nós conhecemos o Messias como Filho de Deus e como o ungido. E na tradição apocalíptica, alguns judeus tinham outras expectativas desse futuro libertador de Israel.
porque ele não seria mais um rei simplesmente terreno, né? Ele seria um juiz cósmico da Terra, que foi mandado por Deus para vencer as forças do mal, como uma demonstração de força. E no Apocalipse de Daniel, nas suas profecias, ele surgiria na figura do Filho do Homem, que ele viria sobre as nuvens para estabelecer um reino sem fim, projetado para o futuro. Os judeus do primeiro século da era cristã, eles alimentavam a esperança na chegada de um Messias Redentor que fosse semelhante a Moisés, libertador, a Arão, que era o sacerdote, e ao rei Davi, que iria libertar da opressão romana, unificar o país e estabelecer a paz definitiva, não só em Israel, mas no mundo todo. Mas, segundo os hebreus ainda, ou segundo os judeus, mais recentemente, o profeta Elias deverá retornar no final dos tempos para anunciar o aparecimento do Messias, que deverá restaurar o reino de Davi em seu estado e soberania originais, reconstruirá o templo de Jerusalém e reunirá os dispersos da diáspora ou da dispersão, e todas as leis da Torá serão reinstituídas, como nos tempos antigos. Então, Jesus, quando se referia a Filho do Homem, quando se referia ao Filho de Deus, ele queria dizer que ele estava dizendo que era o próprio Messias, o ungido, né? E por que é que ele não foi aceito como o Messias prometido? Pela tradição cristã, Jesus cumpriu todas as profecias. Nasceu de uma virgem, nasceu em Belém, descendia do rei Davi, foi um grande curador e um grande profeta, entraria em Jerusalém montado em um jumento. Foi rejeitado pelo próprio povo, como dizia a profecia, e sofreria uma morte horrível por execução e ressuscitaria dos mortos. Os sofrimentos profetizados no Antigo Testamento, em Isaías, como servo sofredor, e nos sofrimentos do justo, em Salmos, são considerados pelos cristãos como profecias sobre o Messias, que Jesus cumpriu. Mas eles são negados pela tradição judaica. Eles não reconhecem que o servo sofredor e o justo, os sofrimentos do justo, não se referem ao Messias, mas dizem respeito a outras pessoas, e outras pessoas são muitas. Os judeus nunca esperaram o Messias sofredor, que morreria pelos pecados dos outros e que ressuscitaria dos mortos. Para a tradição judaica, que esperava um rei guerreiro, poderoso e grandioso, que derrubaria os inimigos de Deus com uma demonstração de força. Jesus foi completamente oposto ao que eles esperavam. Era um pregador itinerante do interior da Galileia, praticamente desconhecido, que vivia do lado errado da lei, segundo eles, e que foi crucificado como se fora um insurgente político e não derrubou os romanos. Então, chamar Jesus de Messias para os judeus é uma blasfêmia contra Deus. Esse é o pensamento atual também dos judeus atuais, né? Era o que eles pensavam na época e é o que eles sentem agora. Então, Jesus não foi aceito como Messias simplesmente porque, segundo eles, as profecias messiânicas, nas quais eles ainda depositam suas esperanças, elas não se realizaram. A opressão não terminou, a guerra não acabou, o ódio não cessou e a miséria não findou, o templo não foi reconstruído, né? E, acima de tudo, eles esperavam a regeneração espiritual que não ocorreu.
Mas também existem outras diferenças que fazem com que Jesus não seja aceito como Messias. Eles jamais pensaram em Jesus como Messias. Porque ele disse que não veio revogar a lei e os profetas. E, no entanto, em João ele diz que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E para o judaísmo, nenhum homem pode ser o intermediário entre Deus e os homens. E a ideia de um relacionamento especial de Jesus com Deus, que permitiria a salvação somente daqueles que acreditassem em Jesus, não faz parte do judaísmo. Quando Jesus diz que saibam que o Filho do Homem tem autoridade na terra para perdoar os pecados, segundo o judaísmo, nenhum homem pode perdoar os pecados de outro homem, porque o perdão só cabe a Deus e ao homem contra quem o pecado foi cometido. E também na Bíblia eles dizem que nenhum lugar na Bíblia diz que a morte de uma pessoa, que foi a morte de Jesus, pode trazer o perdão para o pecado de alguém, que é o que o catolicismo diz. Pelo contrário, cada um será punido pelos seus próprios pecados, e somente ele deve se arrepender dos seus pecados. Então, a ideia de que a morte de Jesus, há 2000 anos, pode, de algum modo, trazer o perdão de Deus para os nossos pecados, é absurdo e sem fundamento. Também na Torá, diz que guardar o sábado para santificá-lo. Isso está em Êxodo, né? E diz que tudo que realizar nele algum trabalho no dia de sábado será retirado do meio do povo, né? E Jesus, no entanto, curou uma pessoa com a mão atrofiada, colheu espigas em dia de sábado, e dizendo que o homem é maior do que o sábado, que o sábado é para o homem e que ele era o Senhor do sábado. Os judeus acham isso um absurdo, porque não se deve trabalhar no sábado. Então chega um homem e diz que não há problema em trabalhar no sábado, ele diz, nós vamos ouvir esse homem, né? Odiar pai e mãe. Porque Malaquias diz que quando enviar Elias, o profeta, ele fará voltar o coração dos pais para os filhos e dos filhos para os pais, para que eu não venha ferir a terra com anátema, né? E Jesus, no entanto, disse, se alguém não odeia seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, etc., e até a própria vida, não pode ser meu discípulo. E diz que o judaísmo exalta a família, que é inserida no contexto maior da comunidade. A ressuscitar os mortos. Jesus diz, assim como o Pai reergue os mortos e os faz viver, o Filho do Homem também os faz viver a quem quer. Para eles, isso é um absurdo, porque os profetas judeus também ressuscitaram. Elias ressuscitou o filho da viúva de Sarepta, mas ele não atribuiu o milagre a si próprio, mas invocou o Senhor, dizendo, Senhor, meu Deus, faze com que a respiração volte a este menino. E quando Elias quis ressuscitar o filho da sunamita, ele orou a Deus e a criança reviveu em resposta às suas preces. Então ele acha que nenhum homem tem esse poder. Outra coisa que eles não aceitam, quando Jesus diz que não resistais a um homem mau, antes aquele que te fere na face direita, oferece também a esquerda. Então essa atitude é totalmente contrária à doutrina judaica, que considera que é um incentivo ao agressor para que continue agindo com violência. Então nós vemos que com toda aquela interpretação amorosa que Jesus procura dar para aliviar a rigidez da lei, não atingiu seu objetivo para os judeus que seguem a doutrina judaica. E a doutrina divina de Jesus não é aceita pelos judeus. A doutrina do catolicismo, que diz que Deus é
é o Senhor, e são três deuses, isso não é admissível. A convicção judaica é que todos somos filhos de Deus e nenhum ser humano pode ser considerado mais divino do que os outros, né? Então, a própria ideia de que Deus tomaria a forma humana numa encarnação é repulsiva para os judeus, porque contradiz o conceito de que Deus está acima e além das limitações de um corpo humano. Somente Deus deve ser adorado e não um ser que é a sua criação, né? O outro ponto que eles dizem, Jesus, ou o verdadeiro Messias, no caso seguinte, deverá reinar como rei dos judeus. Jesus, sua pregação durou 3 anos, ao fim do qual foi crucificado como um criminoso comum. Ele nunca teve um cargo oficial, nunca exerceu qualquer mandato. Portanto, ele nunca foi rei dos judeus. E o Novo Testamento, ele cita o Novo Testamento como sendo que as profecias referentes ao Messias serão cumpridas durante a geração de Jesus, que diz, em verdade vos digo, que essa geração não passará até que essas coisas tenham se realizado. Eles não entendem o sentido espiritual dessa afirmação de Jesus, em que nós entendemos como espíritas que essa geração atual da Terra, que não vai passar enquanto não vier a regeneração planetária, né? Ele diz que o reino dos céus está próximo, e, no entanto, 2000 anos se passaram e nada aconteceu. E, finalmente, a segunda vinda de Jesus, que eles não admitem, porque na Bíblia, em nenhum momento, diz que o Messias virá uma vez, será morto e retornará depois em uma segunda vinda. Então, como vocês veem, é praticamente impossível um judeu que segue, que é seguidor da doutrina judaica, admitir o cristianismo ou admitir Jesus como Messias. Por isso que, na atualidade, ainda persistem as mesmas esperanças e a certeza na vinda do Messias. Quando ele vier, deverá cumprir a missão de fazer com que o mundo retorne a Deus e aos seus ensinamentos. Retornar à dinastia real dos descendentes de Davi. Reunir todos os judeus na terra de Israel. Supervisionar a reconstrução de Jerusalém e do terceiro templo. Restabelecer o Sinédrio, a corte suprema religiosa e legislativa dos judeus. É uma condição necessária para a reconstrução do terceiro templo. E restaurar o sistema sacrificial, bem como as práticas do ano sabático e do ano do jubileu. Então, vocês vejam que restabelecer o sistema sacrificial, em que você vai oferecer o sacrifício das vítimas sangrentas para a remissão dos seus pecados, para a correção dos seus erros, faz parte da vinda do Messias. Ele não mudará a religião judaica de nenhuma forma. Nada será acrescentado ou retirado da Torá. Os judeus acreditam firmemente que o Messias virá, que a humanidade não se destruirá, que o homem é basicamente bom e o reino de Deus será estabelecido. Mas, entretanto, só a fé não basta. É necessário que a revelação no Monte Sinai requer obediência aos 613 mandamentos especificados na Torá, porque Deus quer disciplina, lealdade e prática, e não afirmações piedosas e fórmulas mágicas. Então, os judeus esperam pelo dia quando Deus reinará sobre a terra, e naquele dia ele será único e o seu nome único. Portanto, eles acreditam firmemente na fé perfeita, que é o que eles consideram a fé judaica,
e na vinda do Messias. E, embora ele tarde, eles esperam diariamente por ele. É interessante como nós reinterpretamos, mesmo no cristianismo, com conceitos radicalmente diferentes, apoiando-se também nos textos bíblicos, embora nem sempre em todos eles que relatados pelos judeus. Por exemplo, Jesus definiu claramente que tipo de Messias ele seria em Nazaré, quando ele cita, né, que Isaías, no seu salmo, no seu capítulo 61 do seu livro, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me consagrou pela unção para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos presos e aos cegos, a recuperação da vista, para restituir a liberdade aos oprimidos e para proclamar um ano da graça do Senhor. Portanto, ele se proclamou como um Messias Consolador, quando diz que hoje se cumpriu, na pessoa dele, essa passagem da Escritura aos vossos ouvidos. E muitos judeus se revoltaram com isso. Então, Jesus foi um Messias mais de acordo com Jeremias, que ele diz que ele suscitará Davi um germe justo, um rei que reinará e agirá com inteligência e exercerá na terra o direito e a justiça. Mas nos judeus é muito importante o aspecto novo que surgiu do Messias, que é o servo pobre, humilde e sofredor, com uma missão preponderantemente espiritual. Um Messias pobre e amante da paz, que entrará em Jerusalém montado no jumento, como no capítulo 9 de Zacarias. Eis que o teu rei vem a ti. Ele é justo e vitorioso, humilde, montado sobre o jumento. Ele eliminará os carros de Efraim e os cavalos de Jerusalém. O arco de guerra será anunciado, ou seja, não haverá mais guerra. Ele anunciará a paz às nações, e o seu domínio irá de mar a mar e do rio às extremidades da terra. O sofrimento do justo é especificado no Salmo 22, em que nós vemos que diz Eli, Eli, lama sabachthani, né? Em que ele rememora todos os sofrimentos do justo abandonado, que é cumprido no momento da crucificação. Em Isaías, no capítulo 53, ele diz que ele era desprezado e abandonado, ele foi desprezado e abandonado pelos homens. Homem sujeito à dor, familiarizado com o sofrimento, né? Como pessoa de quem todos escondem um rosto, desprezado, mas nossas dores, no entanto, os sofrimentos de nossas dores, apesar de desprezado, ele os carregou. Aí diz ainda que o Senhor quis esmagá-lo pelo sofrimento. Porém, se ele oferece sua vida como sacrifício expiatório, certamente verá uma descendência, prolongará seus dias e, por meio dele, o desígnio de Deus triunfará. Então, nós vimos como é mais adequado o sofrimento, e foi como Jesus realmente se apresentou e se apresenta para nós, com todo o seu sofrimento, infligido pelos judeus, mas não por toda a nação judaica, obviamente, principalmente pelos principais dos fariseus e dos judeus. Muito bem, isso deu para cobrir mais ou menos o que é que os judeus pensavam e pensam atualmente sobre o Messias, porque eles ainda o esperam, porque rejeitou realmente Jesus, não vê como sendo um Messias. E eles estão firmemente crentes nas suas leis, nas suas 613 mandamentos que estão presentes na Torá e que eles seguem minuciosamente. E como se isso não bastasse, os fariseus ainda acrescentaram tradições humanas. Se a gente considerar que
todos os 613 mandamentos são divinos. E quando nós também sabemos que não são. Foram interpretações necessárias para o espírito da época e que é tido como, religiosamente, como sendo divinas. Agora, se vocês tiverem alguma dúvida, algum questionamento, me coloco à disposição de vocês. Obrigada, Romero. Acho que o Carlos está no chat. Carlos, por favor. Muito bom, Romero. Tem um comentário da Fernanda de Mello, disse: meu esposo é judeu e sempre temos essa conversa sobre Jesus, e é exatamente isso. Ele não acredita que um homem pode ser intermediário entre Deus e um outro homem. Muito bem. Então, tem uma pergunta da Arlete aqui, Romero. Como fica a situação dos judeus na erraticidade? Essa é fácil de explicar, Arlete. Se a gente considerar que todos nós carregamos para a erraticidade aquilo que nós pensamos, a influência dos nossos pensamentos principais. Muitos, quando são muito radicais, persistem, às vezes, por séculos com esses pensamentos e não aceitam nada. Assim como muitos cristãos ortodoxos que eu digo no sentido de radicais, assim como muitos evangélicos radicais, eles não aceitam, eles continuam. Muitos católicos, eles não aceitam a reencarnação na erraticidade, continuam assistindo à missa, confessando e comungando, e não aceitam a reencarnação. Se alguns dos seus paroquianos desaparecem, é porque foram para outra paróquia, não porque foram chamados para a reencarnação. Mas a justiça da reencarnação é tamanha que todos eles terão a oportunidade de reformular os seus pensamentos, adquirir novos conhecimentos através de novas reencarnações. Eles também, se não forem muito radicais, eles poderão reconhecer na espiritualidade o erro que eles incidiram em muitos pontos. Muitos lamentam severamente como eles erraram. E algumas comunicações espíritas dizem que mesmo Caifás ainda não conseguiu ser resgatado da situação em que ele se encontra, porque o tempo dele ainda não chegou, apesar de várias tentativas, né? Então, isso é apenas uma opinião de um espírito, né? Mas é possível que seja isso, porque nós sabemos que como nós persistimos nisso. E, às vezes, nós reencarnamos e voltamos para o mundo espiritual e reassumimos aquele pensamento dominante. E achamos que nem reencarnamos. Ou, às vezes, temos a experiência, mas aquele pensamento é muito forte e continua nos dirigindo. Agora, você pode até perguntar, será que o judeu pode ser salvo? Lógico que pode. É para isso que existe a reencarnação, né? No caso que eles dizem que não aceitam a intermediação para Deus, o ser humano, é porque não entendem e não aceitam o aspecto espiritual, que Jesus não está dizendo que você tem que acreditar em mim, na minha pessoa, porque senão você não será salvo. Foi assim que o catolicismo admitiu e que excluiu, e ainda exclui muita gente da igreja, quando diz que fora da igreja não há salvação. Então, ninguém poderia ser salvo. Mas o que Jesus diz, que todos serão seus discípulos, quando muitos se amarem. Então, você pode pertencer a outra reunião, mas se você tiver a caridade como guia, você está seguindo Jesus. Quando ele diz que está intermediando, ele não diz que está intermediando, mas quando diz que é o caminho, é aquilo que ele, o exemplo que ele deu, que nós devemos seguir, está nos mostrando o caminho que nós devemos seguir.
podemos nem acreditar em Jesus, mas se nós seguirmos os seus preceitos, nós estaremos no caminho certo. Muito bem, Romero. Talvez fosse bom, tem já várias perguntas, mas talvez fosse bom comentar um pouquinho. É o comentário da Fernanda, eu não direcionei nesse sentido, mas aqui pensando um pouquinho, porque também o Espiritismo não coloca Jesus como intermediário entre Deus e os homens, não é? O entendimento é outro. Pode ser esse o entendimento do catolicismo, do protestantismo, mas para o Espiritismo, Jesus não é intermediário, né? Correto, perfeito. A outra coisa também que os judeus, quando em muitos pontos, ele diz algumas coisas que parece que quando Deus vier governar a Terra, ele não admite que Deus seria o criador do universo todo. Será que só tem a Terra para ele governar? Será que bilhões e bilhões de galáxias, com bilhões de planetas, Deus teria que governar cada um deles? Ou seria melhor ele delegar autoridade àqueles que são competentes para governar o planeta? Então, nesse ponto, nós entendemos perfeitamente como Jesus pode ser o governador da Terra ou de outros planetas, né? Pela sua elevação espiritual. Mas ele não é o intermediário. Ele é como se fosse o próprio Deus, por tudo que ele é, por tudo que ele conseguiu e por tudo que ele transmite, porque só transmite a vontade do Pai. Mas ele sempre diz que nós também somos deuses e podemos fazer tudo isso que ele faz e muito mais. Muito bem. Romero, uma pergunta da Cidinha. Se poderia explicar a descendência de Jesus em relação ao rei Davi? Se a gente for pelo Evangelho, é muito fácil de explicar, tanto em Mateus como em Lucas. Porque embora diverjam um pouco em alguns nomes, muitos autores clássicos aceitam que a descendência de Maria foi feita por Maria, não foi feita somente por Pedro, né? E que pode ter havido também a descendência pela lei do levirato ter nome de outras pessoas, quando na realidade a descendência é feita para aquele que gerou o filho. Embora a descendência tenha sido para aquele que gerou o filho, ela é feita para aquele irmão que não deixou descendência e com o qual a viúva era casada, né? Então, passa a ser diferente nisso. E Mateus seguiu a tradição ligada a José. Esse é um ponto. Agora, há quem discorde de muitos pontos e muitos que não acreditam, como Bart Ehrman, ele acha que, por exemplo, isso foi um arranjo de Mateus e de Lucas para que ele pudesse estar de acordo com a profecia e fosse realmente descendente de Davi, porque não poderia ser outro o Messias, se não fosse descendente de Davi. Mas eu acho que não foi isso. Eu acho que houve realmente isso, aconteceu isso realmente. O que Lucas narra, que é muito fiel, tem muito a ver com o que Maria contou a ele, que Maria sabe muito, foi transmissão oral de Maria e dos outros apóstolos, né, transmitidas a ele. Então, eu acredito firmemente no que Lucas falou. Porque se fosse só por isso, tudo que o judeu diz, Jesus não cumpriu, e ele não seria o Messias. Para nós, não tem a menor importância que ele tenha sido o Messias esperado pelos judeus, porque não foi para isso que ele veio. Ele veio para reformar a lei. O que nós sabemos e que nós cremos é que ele realmente foi o próprio Yahvé. Ele foi o próprio Senhor, o Eu Sou, que ele disse algumas vezes, eu sou, 2 vezes, eu sou. Isso era uma blasfêmia dizer isso, porque era o nome do Deus, o Deus deles. Porque Deus não se apresentou a Moisés.
talvez nem o próprio Jesus, mas os espíritos encarregados de transmitir a ele, a Moisés, a sua descendência, tanto que alguns interpretavam de uma maneira diferente, os profetas interpretavam algumas vezes de uma maneira diferente a lei, né? Então, Jesus não é necessário que seja o Messias, apenas nós herdamos o nome Cristo, que quer dizer o Messias, né, do grego, e chamamos de Jesus Cristo, quando deveria ser Jesus ou Cristo. Mas para nós o que importa é o que ele representa para nós, né? É o Salvador, o que veio redimir-nos dos nossos erros milenares, resgatar todos os erros, desde aqueles que vieram de épocas passadas, transatas, de outros planetas, para se redimir na Terra. Tem uma pergunta que veio direto aqui, Romero, no privado. Explica para a gente, por gentileza, uma vez que Jesus é pura paz e amor, a revolta dele no Templo de Jerusalém. Eu não consigo acreditar que ele tenha ficado furioso, como dizem as histórias bíblicas. Eu não vejo. Isso aí também me causou espécie. Tem muita gente que procura remendar, muito historiador procura remendar, mostrando a severidade, o zelo de Jesus pela lei, né? A casa de meu pai, né? Eu não acredito que Jesus tenha ficado furioso. Ele nunca ficou furioso, né? Eu não sei se realmente ele açoitou, se expulsou o cambista, se derrubou as mesas, mas o que ele quis mostrar, tudo o que ele fazia tinha uma lição principal. Era o zelo pela casa que representava a divindade. Não que Deus morasse nele, porque ele sabia que o Pai não morava ali, né? Ele não iria de acordo com a crença dos judeus de que o Pai estava morando no Santo dos Santos, porque ele mesmo disse à samaritana que Deus não mora em templos. Chegará o momento que adorareis o Deus em espírito e em verdade, e não aqui, no Monte Garizim, nem no Monte Sião, em Jerusalém. Então, ele sabia que Deus não morava. Por que ele iria? Ele teve o zelo pelo que representa as coisas santas, né? Mas é difícil a gente explicar se diz que ele ficou furioso, né? E representa ele com o chicote realmente açoitando a todos. Mas o que ele causou, o que ele fez, provavelmente foi raiva aos fariseus e aos sacerdotes, porque eles viviam também do dinheiro que arrecadavam com a venda da carne sacrificada, dos cambistas, de tudo aquilo que eram permitidos negociar no templo, né? Ele talvez tenha se revoltado com isso. Não sei se ele foi tão duro, mas pode ter sido severo. Há um texto que eu li, que acho que foi em Rustem, e Jesus, como o próprio curral com os animais, ficava lá dentro do templo também, num local, e ele foi lá e soltou os animais. E os animais, então, saíram, né, começaram a se movimentar por lá, e os animais derrubaram as mesas e causaram um alvoroço, e teve gente que precisou sair correndo, essa coisa toda, não é? Tem uma mão levantada, mas não sei quem é, porque só tem Y escrito. Eu não vou passar a palavra não, viu? A pessoa precisa se identificar, tá? Por gentileza, se você levantou a mão, identifique-se. A câmera também está fechada. Aqui tem uma pergunta da Ana. Existe uma organização chamada Juice for Jesus. Já ouviu falar? Eu não. Já ouvi falar, mas eu não compreendo bem. Eu tenho um livro de um judeu que escreve, que é um judeu cristão, e que é como se procurasse entrosar o judaísmo com o cristianismo, né? Mas eu não tenho experiência realmente com essa organização, né? Mas é uma boa coisa realmente,
Não sei se é uma organização religiosa, mas tem organizações em Israel também que procuram fazer a mesma coisa com os palestinos, né? Muito bem. Vou voltar a falar. Y, se você não se identifica, você não pode falar. Ou abre a câmera ou coloca o seu nome, tá bem? E a Kemi, se persistir, eu acho que é bom tirar da sala, porque eu não estou entendendo esse Y aí, não. Ok. Temos algumas perguntas que foram chegando, Romero. Eu vou passar, então, a primeira delas, que é o que significa a expressão usada por Jesus quando se referia a ele como filho do homem? Num dado momento você falou, né? Filho do homem. Nós vemos aí que ele se referia a ele como filho de Deus ou filho do homem. O filho do homem é mais o sentido messiânico de Jesus. Quando ele diz o filho do homem, ele está dizendo, eu sou o Messias, né? Porque onde foi que ele tirou isso? Ele tirou isso em Daniel, no capítulo 7 de Daniel, em que ele tem a visão e que diz, viu vindo sobre as nuvens um como filho de homem. A ele foi outorgado todo o poder, o reino e a glória. O seu império será eterno e o seu reino jamais será destruído. E que ele reinará sobre todas as nações. Isso é o que o Messias realmente é, né? E tem também, no livro de Enoque, ele faz referência ao Filho do Homem, em que ele disse, perguntou ao anjo quem era aquele homem que estava ali. Aí ele disse, aquele é o Filho do Homem, que tem todo o poder e que trará toda a justiça e toda a paz. Então, eles se referiam realmente àquele que viria como Filho do Homem. E Jesus, em muitas ocasiões, disse isso, o Filho do Homem, né? Uhum. Muito bem. Rosana Torres levantou a mão. Eu levantei, boa noite a todos. Porque, assim, para formular a pergunta ia ficar tão complicado, por isso que eu pedi para falar. Oi, Romero, gratidão, viu? Romero, Pois é o não, seguinte, Rosana? em Mateus e Lucas, a gente tem quando Jesus, né, na sua crucificação, está escrito, este é Jesus, o rei dos judeus. Aí João traz para a gente que está assim, Jesus Nazareno, rei dos judeus. E muitos judeus leram este título porque o lugar onde Jesus fora crucificado era próximo da cidade e estava escrito em hebraico, latim e grego. Os judeus queriam que Pilatos colocasse, sou o rei dos judeus, como se Jesus estivesse dizendo isso. Aí ele diz, não, ele escreveu o rei dos judeus e o que escreveu, ele faz, o que escrevi, escrevi. Aí eu queria saber essa palavra, o rei dos judeus, assim, a significação. Isso aí, para os católicos, realmente, é um cumprimento de uma profecia. Por quê? Porque o Messias seria redentor ou libertador, como Moisés, libertaria do jugo romano, seria um descendente do rei, seria um rei, governaria, descendente de Davi seria rei, seria profeta, ele era profeta, né? E seria sacerdote. Aí eles, inclusive, questionam como é que poderia ser sacerdote se ele é descendente de Davi e o sacerdócio é eterno e só pertence aos descendentes de Arão, aos levitas, né? E Paulo diz, né, que Jesus foi um sacerdote, né, como Melquisedeque, sem genealogia, sem pai, sem mãe, um sacerdote eterno, né? Mas realmente Jesus não foi sacerdote, Jesus não foi rei. Mas, como dizia que teria que ser rei, o que Pilatos fez foi escrever mais como uma afronta aos judeus, e aquilo era uma afronta. Jesus Nazareno, rei dos judeus. Porque os judeus foram para ele e disseram, ele disse que é rei. Com isso, ele queria afrontar César, como se estivesse dizendo que Jesus queria tomar o governo.
E Pilatos perguntou, tu és rei? Eis tu mesmo disseste, mas meu reino não é deste mundo. E depois que Jesus disse isso, ele viu, eu sou inocente, eu não vejo nada passivo de culpa. Não, não tem necessidade, não tem nada que o condene à morte. Né? E Pilatos não queria condená-lo, fez tudo para evitá-lo. Né? Então ele escreveu isso, Nazareno, mas os próprios judeus dizem, você terá que ser consagrado rei para poder reinar. E Jesus, durante 3 anos, não exerceu nenhum cargo público. Né? Então, era mais uma afronta aos judeus, que os judeus se sentiram agredidos com isso. E PSG ele escreveu em judeu, ele escreveu em latim, né? E escreveu também em aramaico. Obrigado, Romero. Alguém está informando aqui que o Ives, que o Y é o Ives, que ele às vezes vai ao Zoom do Barçanufo. Então, Ives, você quer fazer alguma pergunta para o Romero? Ah, sim. O Y, né? Certo. Uhum. Pensei que era o Y de Avé. Certo. Segundo a sua pesquisa, os judeus acreditam na reencarnação? Algumas pessoas dizem que os judeus não acreditam na reencarnação e que eles tinham isso como se fosse ressurreição. Mas José foi bem claro. Ele diz que os fariseus acreditavam que a alma dos bons passariam para outros corpos e que a alma dos maus sofreria o castigo. Mas os saduceus não acreditavam na reencarnação. E os judeus, de uma maneira geral, muitos às vezes não podiam não tomar parte, mas os fariseus, que eram muito zelosos da lei mesmo, eles eram crentes na reencarnação. E Paulo de Tarso se valeu disso. Quando ele estava sendo julgado pelo templo de Jerusalém, em que ele disse, olha, eu vim aqui pregar o que diz a lei, que Jesus ressuscitou. E agora os judeus, os saduceus querem me condenar porque eu acredito na reencarnação. Aí foi uma confusão que terminou aquele julgamento, né? Porque começaram a brigar os judeus, os saduceus contra os fariseus. Mas eles acreditavam, os fariseus acreditavam na reencarnação. Eles não sabiam como era. Eles não tinham uma ideia perfeita. Você veja que quando Herodes Antipas havia degolado, ouviu falar de Jesus, disse, quem é este? Porque João eu mandei degolar. Quem é esse que dizem tantas coisas? Aí eles uns dizem que é Jeremias, outros que é Elias, que ressuscitou, ou um dos profetas que ressuscitou. E a mesma coisa Jesus perguntou a Pedro e aos seus apóstolos, né? Que dizem os judeus que eu sou? Né? Então, se eles diziam isso, eles acreditavam na reencarnação, mas não tinham uma ideia perfeita de como era isso. Como era que eles passavam para outros corpos? Foi o que Nicodemos interrogou a Jesus. Mas como é que eu tenho que nascer de novo? Como é que uma pessoa sendo velha, ele pensou o seguinte, se eu tenho que nascer de novo, se eu tenho que renascer, se eu tenho que, para crescer, eu tenho que mudar tudo e renascer, como é que eu posso fazer durante essa vida, se eu já sou velho? Eu vou ter que entrar no ventre da mãe novamente? Né? E Jesus viu que ele não iria compreender e foi na tangente, né? Que o Espírito sopra onde quer, né? Ninguém sabe para onde vem, de onde vem nem para onde vai, mas eu vos digo em verdade que quem não nascer de novo não verá o Rei de Deus. Quem nasce da água é a água, quem nasce do Espírito é o Espírito. E eu digo novamente, tereis que nascer de novo. Né? Se não compreende as coisas do céu, da terra, porque é uma coisa terrena, a reencarnação,
como ireis compreender as coisas do céu? Então, ele não tinha um entendimento preciso. E Humberto de Campos, em Boa Nova, ele explica isso para André e Tiago, que interrogaram como era essa reencarnação, né? Por que depois que eles entenderam, por que não vai explicando a todo mundo como é a reencarnação? Ele diz, ora, se um doutor da lei não teve a consciência completa do que seja a reencarnação, como o povo comum pode entender se eu falar claramente? Por isso que eu tenho que falar por parábolas, né? Desculpa. Obrigado. E os judeus de agora, segundo a sua pesquisa, acreditam na reencarnação ou não? O que eu consultei de judeu de agora, o que tem vida e tudo, eles não falam em reencarnação, né? Eles sempre são mais como os saduceus. Acham que tudo que você fizer para cumprir a lei é para o momento atual. Eles fazem porque se dão bem na vida. Por quê? Porque eles não acham que se eu adoeci é porque eu cometi erros, né? Se eu não estou me dando bem nos negócios, é porque eu fui errado, de algum modo. Não pensa que foi errado em vidas passadas. Eu cometi erros agora. É porque eu sou imperfeito. Como no caso do cego de nascença, né? Como é que ele podia ser cego de nascença, né? Se ele não teve... Se é a doença que causa a cegueira, eu não tive tempo de errar. Doença que eu digo, o pecado, o erro, né? Que é resgatado por isso, né? Mas eles não sabiam explicar também. Então, eu acho que ainda hoje eles não têm uma ideia clara. E eu já vi também alguns dizerem que eles não acreditam na reencarnação, né? Obrigado. Norma Oliveira pergunta, Romero, como nós ainda fazemos nossas interpretações tão errôneas a respeito de Jesus? Sendo assim, quantos séculos, milênios ainda levaremos para que a humanidade avance? Eu acho que não vai levar muitos séculos, não. Para que ela avance, vai demorar muito. Mas você veja que estamos com 200 anos, né? E está avançando rápido. Basta aprender o Espiritismo, que todo mundo vai compreender Jesus. Como nós não fazemos proselitismo, vamos esperar que eles tenham despertar aqui ou na espiritualidade, né? Através das doutrinas corretas. Agora você veja, como é que a humanidade progride? Não é através da reencarnação, mas não é só o espírito que progride, a humanidade toda, ela avança. Por quê? Porque muitos dos espíritos que já avançaram, que têm essas noções, elas trazem para a nova vida, né? Então, nós vemos muitas crianças hoje em dia que são espiritualizadas, muitas pessoas que são bastante espiritualizadas, né? Que é uma geração nova que está surgindo. Então, se torna mais fácil a gente compreender isso. Mas, mesmo assim, Kardec alerta, né? Vai ser uma geração, né, que estava no erro e vem uma geração nova, com nova compreensão, né? Mas é sempre lentamente, porque você tem que esperar que aquela geração passe para surgir outra, né? Bem, Romero, Marcele Casagrande colocou que o senhor poderia falar sobre a frase que Jesus teria dito: meu Deus, por que me abandonaste? Ouvi uma palestra que seria uma referência ao Salmo 22, Correto. uma forma de exaltação a Deus e a confirmação da profecia. Correto. A frase que ele começa a falar realmente é no aramaico, né? Eli lama sabachthani, que é o Salmo 22, que Jesus e os judeus da época falavam o aramaico. Esse é o aramaico, né? Isso é uma explicação por isso, mas isso deu margem a que muitos
as seitas, as heresias que surgiram. Por exemplo, o serinto, que é o serintianismo, o marcionismo, e de Marcion, e muitos outros, que diziam que Jesus nasceu homem, filho de Maria. E isso acabava com toda a polêmica de Maria ser mãe de Deus. Portanto, Maria era mãe de Jesus, né? E que quando ele foi batizado por João Batista, a pomba desceu, este é o Filho muito amado em quem me comprazo, o Espírito Santo desceu sobre Jesus. A partir dali, naqueles 3 anos de pregação, ele era o Cristo. E quando ele diz, Senhor, Senhor, por que me abandonaste? Era Jesus dizendo ao Cristo que estava saindo. Por que me abandonaste? É uma interpretação gnóstica e totalmente falsa, que não tem sentido, né? A gente compreende perfeitamente isso, né? Por isso que não durou, né? O que é dos homens se acaba logo. Muito bem. Agora, Romero, os judeus aceitarão algum dia Jesus como Messias ou a salvação oferecida por ele? Não. Eu não acredito jamais que eles aceitem, porque é como eu falei, nada do que foi Jesus representou qualquer coisa que significasse Messias para o judaísmo. E eles continuam ensinando a mesma coisa. Durante esses milênios, 2000 anos, eles são apegados à fé. Eles resistiram quase 2000 anos antes de Jesus e 2000 anos depois continuam resistindo, né? Eu não diria o judeu, porque aí vem a pergunta da Arlete. Como ficam os judeus no mundo espiritual, na erraticidade, né? Porque, senão, ele jamais se modificaria. Mas o judaísmo, o judeu, como ser espiritual, ele pode aceitar, obviamente. E muitos aceitam. Nós temos uma comunicação belíssima do espírito israelita, né, no Evangelho segundo o Espiritismo, né? Então, ele passou a aceitar Jesus, né? Muitos judeus aceitaram Jesus na época de Jesus. Depois que os apóstolos foram todos mortos, e depois da morte de João, aí quase não tinha mais judeus acreditando em Jesus, quer dizer, novos judeus, porque eles foram catequizados, foram doutrinados, foram evangelizados em Roma, em toda a Ásia Menor, Turquia, etc. Onde tinha judeus é onde eles começaram, mas vocês se lembram que Paulo foi expulso da sinagoga em Corinto, né? Foi quando ele se revoltou e disse, vocês não querem, porque Jesus veio, né? Inicialmente, e aconselhava que pregasse aos judeus, inicialmente, né? Não vades aos gentios, não vá para a terra dos samaritanos, nem vades aos gentios. Procurai as ovelhas perdidas de Israel, né? Mas também não diz que vades aos judeus. Por quê? Porque eles já tinham toda aquela tradição do monoteísmo, era mais fácil eles aceitarem a doutrina de Jesus, né? Eram mais apegados, mas não foi o que se verificou. Os gentios tiveram muito mais facilidade. E foi realmente o que fez o cristianismo subsistir ou prosperar, melhor dizendo. Foram todos os gentios. Pouquíssimos judeus, né, aceitaram. Inicialmente em Roma foram judeus. Em Antioquia foram judeus. Na Grécia, nas cidades gregas, eles iam para os judeus. Mas depois que Paulo começou a ir para os gentios, porque ele começou a ser perseguido, não permitiu que eles orassem, eles começaram a procurar locais de oração e a instalar igrejas. No começo eram grupos pequenos, cada cidade uma igreja.
Portanto, os dirigentes de cada igreja correspondiam a um bispo, era como se fosse um bispo, mas não era hierarquia, era o responsável por aquela comunidade. Depois que foi crescendo, tiveram talvez várias igrejas naquela cidade, precisasse de um bispo, né? De um que tivesse um olhar sobre todas as outras igrejas, né? A pergunta é, se Judas... Vou fazer mais 2 perguntas e a gente encerra, né, Kim? Tá bem? Se Judas não houvesse traído Jesus, ele não teria sido crucificado, Romero? Eu acho pouco provável, porque se não tivesse Judas, poderia ter sido o outro, ou os próprios judeus. Porque em várias ocasiões eles tentaram matar Jesus, tentaram jogá-lo de um precipício, tentaram apedrejá-lo várias vezes, e, no entanto, não era chegado o momento. O momento chegou quando tinha que ser. Quando Jesus diz, agora é suficiente. Ele disse, né? Ele disse, agora é a vossa hora, e a hora das trevas. Por isso que ele estava sendo permitido. Por isso que permitiram que os judeus me entregassem a Pilatos, né? De qualquer maneira eles queriam, mas ficaria melhor para eles 2 coisas. Primeiro, que foi uma coisa fabulosa. Um dos discípulos iria trair aquele. Isso era péssimo para a doutrina. Alguém inseguidor se ofereceu, foi a eles, aos sacerdotes, e eles aceitaram na hora. Pagaram 30 ciclos de prata, que era o preço de um escravo. Então, Jesus foi comprado pelo preço de um escravo. Foi o que valia a vida de Jesus, né? E a segundo ponto, ele diz, depois que eles julgaram, que levaram para Pilatos, que Pilatos não queria crucificar, ele disse, se é coisa da vossa lei, vós mesmos julgais. Vocês o julguem. Ele disse, não, nós não temos permissão de matá-lo. Ou seja, eles que tinham decidido que ele queria que morrer. Ele teria que morrer porque ele blasfemou. Era pena mortal, era apedrejamento. E eles poderiam fazer isso porque a lei imposta pelos romanos é que, em matéria de fé, e que fosse julgado pelo sinédrio, poderia condenar à morte, né? E eles observavam, mas eles não queriam que fosse apedrejado. Ele queria que ele fosse crucificado, porque ele repartia a culpa com os romanos. A cruz era uma tortura romana. Os soldados romanos que o escoltaram, né? Portanto, diluir. É tanto que tem historiador que diz que não foram os judeus que crucificaram Jesus, foram os romanos. Os judeus o condenaram à morte e forçaram Pilatos a aceitar a cruz. E Emmanuel diz isso muito bem há 2000 anos, e quando ele fala no egoísmo, né, que Pilatos foi egoísta, né, porque ele estava presente lá. Ele foi testemunha ocular do julgamento e do que se passou. E o que ele relata há 2000 anos é a mesma coisa que João, que foi testemunha, que esteve presente no julgamento e durante todo o sofrimento de Jesus esteve presente e que relatou. Os outros foram de ouvir dizer, né? Mas João relatou como foi realmente. Então, foi adequado para ele que os romanos o fizessem. O Romero, a Gisele fez uma pergunta agora. Eu ia apresentar outra, mas essa aqui vai ser a última por causa do tempo, sabe? Gisele diz assim, falamos dos judeus aceitarem ou não Jesus.
E sobre os budistas indianos que mal o conhecem? É a mesma coisa que o judaísmo, que você tem a sua crença. Você teria que ir lá, tentar evangelizar e ver se consegue, né? Eles têm uma crença milenar e eles não vão ceder facilmente. Por quê? Porque é uma crença boa, é reencarnacionista. E eles procuram fazer o bem, não matar nem prejudicar nada. Mas tem uma visão distorcida também. Por quê? Principalmente no hinduísmo, porque eles consideram a diferença das castas. Você que está ali sofrendo é porque é seu karma. E ninguém ajuda, porque você não deve ajudar. Porque ele tem que sofrer o karma dele, senão você vai prejudicá-lo, né? Mas você veja, quando Jesus morreu, depois que Jesus morreu, depois que começou a perseguição, primeiramente quando Herodes Antipas degolou, Herodes Agripa degolou Tiago, em que houve a perseguição, prenderam Pedro e tudo, depois soltaram, muitos dispersaram. Mas depois, na segunda perseguição grave de Paulo, a dispersão foi imensa. Então, muitos dos apóstolos também se dispersaram. João foi para Éfeso, depois voltar para Jerusalém. Pedro foi para Antioquia, eles foram para Antioquia, ficavam indo e voltando. Mas alguns tiveram, é como se tivesse decidido da sorte. Quem vai para onde? Então, João foi para a Ásia, André foi para a Sítia, e diz que Tomé foi para a Pártia, e que Tomé depois se estendeu até a Índia. Então, Tomé foi para a Índia, Mateus foi para a Etiópia, mas não é essa Etiópia atual, perto do Egito, né? Então, ele evangelizou judeus, eu digo, indianos, hindus. Ele evangelizou hindus. Não foi somente na época do descobrimento que os jesuítas foram lá, também foram, né? Mas eles podem ser convertidos como eles foram pelos jesuítas. Alguns foram, né? Mas eles podem aceitar Jesus, depende da evangelização, mas a religião em si, elas são incompatíveis, e deve ser assim, porque senão vai haver um sincretismo danado, né? Nós já temos o sincretismo aqui na Umbanda, né? Com o catolicismo. Então, não há por que eles devam deixar o judaísmo dele. Agora, eles vão aprender que o caminho é aquele que eu trouxe. Eles podem permanecer em suas religiões e podem seguir todo aquele caminho traçado por Jesus, do amor ao próximo, e da fora da caridade não há salvação. Esse é o mais importante. Quem fizer assim é discípulo de Jesus. Não precisa ter o rótulo de espírita, de cristão, de católico, de ortodoxo, de evangélico, nada. Isso é a perfeição da doutrina crística, né? Da doutrina de Jesus. Por quê? Porque o amor é a doutrina, é a religião cósmica. O Monsenhor, se ainda tiver tempo de fazer uma pequena digressão, Monsenhor Horta conta que quando chegou no mundo espiritual, todo embevecido porque tinha sido Monsenhor, ele tinha mediunidade, era muito caridoso, era desprezado pelos os seus superiores porque era muito humilde e ele ajudava muito, né? E ele disse que chegou todo vaidoso porque a religião cristã aí subiu, e quando chegou, subiu, quando chegou lá em cima, olhou para cima e perguntou: ó Deus, Deus de todo o universo, qual é a melhor religião do mundo? Será a religião do catolicismo, do cristianismo, que o Cristo nos deixou? O catolicismo que Jesus nos deixou? Aí ele olhou para uma estrela que brilhava bem longe, a estrela se apagou. Ele ficou decepcionado, né?
Aí ele foi perguntando todas as religiões, e para o astro que ele olhava, aquele se apagava. Olhou para a terra, finalmente a terra se apagou. E ele ficou sozinho na escuridão, chorando, sem entender. Aí depois ele se lembrou de Jesus e do que ele havia ensinado. Aí disse, ó Senhor, será que a melhor religião do mundo é o amor? Aí diz que todos os astros se acenderam e brilharam imensamente no céu. E aquela satisfação imensa de saber, né, que realmente o amor é a religião de todos. Por isso que todos que têm o amor, eles transcendem o rótulo das religiões. É por isso que você vê uma Joana de Ângeles dirigindo o caso espírita. É por isso que você vê os franciscanos dando assistência às casas espíritas, a hindus, né? A pessoas que já fizeram parte do esoterismo e todas as partes prestando assistência, a índios, porque eles ultrapassaram o rótulo das suas religiões e das suas personalidades egoísticas.